política monetária é, sem a menor sombra de dúvida, o coração das provas de conhecimentos bancários. É exatamente aquele tema que separa quem apenas lê o edital de quem realmente vai lá e gabarita, sabe? Por isso, a nossa missão hoje é dissecar esse assunto de um jeito muito rápido, bem didático e, claro, indo direto ao ponto. Nada de enrolação. A gente vai focar exclusivamente naqueles conceitos que despencam nas provas e em como guardar isso tudo na memória com eficiência. Então vamos mergulhar nisso já encarando de frente a maior pegadinha de todas. Afinal, quem define a meta de inflação? Pessoal, essa é a armadilha mais clássica que as bancas adoram usar para eliminar o candidato que está desatento. Até parece uma pergunta inofensiva, não é? Mas a confusão de papéis aqui é simplesmente gigantesca. O grande segredo é separar as funções de cada um. Pensem o seguinte: o Conselho Monetário Nacional, o famoso CMN, é o órgão normativo. Ele fica lá em cima, só cria a regra principal. Ou seja, é o CMN quem define a meta de inflação. Por outro lado, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, é a equipe que coloca a mão na massa, é o órgão executivo. O Copom define a meta da taxa Selic justamente para tentar alcançar aquela inflação que foi estipulada lá em cima pelo CMN. A regra de ouro para levar para a prova é: nunca mais confunda quem manda com quem executa. Isso ilustra muito bem como as engrenagens rodam na nossa economia. Porque, vamos pensar bem, quando o Copom altera a Selic, a inflação não sobe ou desce por passe de mágica. Tem todo um caminho até lá. A taxa básica de juros bate direto nas linhas de crédito, no custo dos investimentos, mexe com as expectativas do mercado financeiro e afeta até a taxa de câmbio. É por meio de todos esses canais de transmissão que, lá no final da linha, a estabilidade de preços e a famosa meta de inflação são finalmente atingidas. Mas e se o plano der errado? O que será que acontece se a inflação fugir da meta? Bom, é aqui que entra um rito processual que as bancas cobram à exaustão. Anotem aí. O presidente do Banco Central é obrigado a escrever uma carta aberta. Ele pega esse documento e envia diretamente ao ministro da Fazenda. E nessa carta ele precisa explicar detalhadamente 3 coisas essenciais: as causas desse descumprimento, as providências que vão ser tomadas para corrigir a rota e, claro, o prazo para que tudo volte aos trilhos. Sério, isso despenca em prova. 8. Guardem muito bem esse número e coloquem agora mesmo nos flashcards. O Copom não se reúne todo mês como o senso comum costuma achar por aí. Na verdade, as reuniões ordinárias do comitê acontecem exatamente 8 vezes ao ano. Isso dá um intervalo de mais ou menos 45 dias entre cada encontro para a equipe avaliar o cenário econômico. Mas como é que funciona essa estrutura na prática? É super simples. O Copom é formado por 9 membros no total: o presidente do Banco Central e mais 8 diretores. E as reuniões duram sempre 2 dias, sem exceção. No primeiro dia, rolam aquelas apresentações mais técnicas, onde a conjuntura macroeconômica é analisada a fundo. Já no segundo dia, aí sim, é o momento da decisão efetiva da nova meta da taxa Selic. Agora, muito atenção a este detalhe, porque a figurinha carimbada nas questões, o período de silêncio. Para evitar qualquer tipo de especulação no mercado, os membros do Copom ficam terminantemente proibidos de falar sobre assuntos do comitê. E quando isso acontece? Esse período começa na quarta-feira da semana anterior à reunião e vai até o momento da publicação da respectiva ata. E qual é a única exceção que a regra permite? Apenas o presidente do Banco Central pode dar alguma declaração pública durante esse silêncio, mas só em casos de absoluta e excepcional necessidade. Cuidado com isso. Bom, na prática, para fazer a economia girar, existem os instrumentos de política monetária. A gente tem os clássicos, que são aquela base histórica de sempre: recolhimento compulsório, redesconto, open market e a própria taxa Selic. Mas, olha o alerta, as bancas estão começando a cobrar com muita força os instrumentos não convencionais, como o quantitative easing e os depósitos voluntários remunerados. Então, é fundamental estar com esses termos bem frescos na memória. E falando em instrumentos, o grande queridinho das provas sem dúvida é o open market, ou mercado aberto. O que é isso? É simplesmente a compra e venda de títulos públicos federais pelo próprio Banco Central. Uma dica de ouro: se aparecer no enunciado da questão a expressão instrumento mais ágil, não precisa nem pensar 2 vezes, a resposta vai ser o open market. Ele é aquela ferramenta diária, de sintonia fina mesmo, usada para ajustar a liquidez da economia. Outra armadilha clássica que a gente precisa desmontar agora mesmo é a diferença entre Selic meta e Selic over.
Vamos lá. A Selic Meta é apenas uma referência, um alvo, aquele farol que é definido lá pelo Copom. Por outro lado, a Selic Over é a taxa efetiva, aquela que realmente acontece no dia a dia, nas operações lastreadas em títulos públicos dentro do sistema Selic. Pegar essa sutil diferença é o que impede a perda de pontos preciosos na hora da prova. E agora, chegamos ao ponto altíssimo da nossa explicação. Já preparem o print, preparem a captura de tela. O que a gente vai ver a seguir é o grande segredo para resolver qualquer questão sobre causa e efeito na macroeconomia sem perder tempo. É literalmente o código definitivo de memorização. Existem basicamente duas direções fundamentais que a política monetária pode tomar. Ela pode ser restricionista, que as provas também chamam de contracionista, ou pode ser expansionista. E para nunca mais esquecer as ações mecânicas do Banco Central em cada um desses cenários, a gente usa dois mnemônicos fortíssimos: VAADA, para a política que restringe, e CRRQ, para a política que expande. Vamos destrinchar cada um deles agora, porque é isso aqui que mais vai garantir pontos certos lá no gabarito. O mnemônico VADA representa a política restricionista. O grande objetivo do Banco Central aqui é secar a economia, é tirar o dinheiro de circulação para combater a inflação. Então, quais são as medidas? Venda de títulos, aumento do compulsório, aumento do redesconto, depósito voluntário remunerado e aumento da taxa Selic. É só pensar na letra A de aumento. Todas essas medidas acabam encarecendo o crédito, reduzem a liquidez geral, diminuem o consumo das famílias e, como consequência direta, dão aquela freada na inflação. Em total oposição a isso, temos a política expansionista, que a gente lembra pelo mnemônico CRRQ. Aqui, a intenção é aquecer, dar aquele baita estímulo na economia. E as medidas são compra de títulos, redução do compulsório, redução do redesconto, redução da taxa Selic e o uso do quantitative easing. Lembra da letra R de redução. O efeito prático disso tudo é injetar dinheiro no mercado, o que acaba aumentando o consumo, o nível de emprego e o PIB. Mas muito cuidado com a grande pegadinha conceitual aqui. Ao estimular a economia desse jeito, cria-se um risco altíssimo de fazer a inflação subir. Para fechar com chave de ouro e travar esse conhecimento de uma vez por todas na cabeça, prestem muita atenção nesta revisão final. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, define a meta de inflação, ponto. E o Copom define a meta da taxa Selic. Repitam essa lógica mentalmente até que ela vire um verdadeiro reflexo automático para o dia da prova. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal Memória de Aprovado. Curta e compartilhe este vídeo com outros concurseiros. Assim, você ajuda mais pessoas a estudar de forma inteligente. E fiquem alertas, porque no nosso próximo encontro vamos desvendar os segredos e as armadilhas do mercado de câmbio com essa mesma precisão cirúrgica. Continuem firmes nos estudos, revisem muito bem os flashcards e até a próxima!